Oi, quarto ano, vai mais um pouquinho aí de detetive? Vamos? Então vamos. Agora, o objetivo resolveu colocar vocês como detetives. Eu achei excelente. Vamos lá, meus caros alunos, trabalhar, pôr a cabeça para funcionar. Lembre-se que vocês agora são detetives e vão ter que trabalhar. Nós vamos ler um texto, tá? Então vocês vão ler esse texto. Vocês já são grandinhos, eu sei que vocês vão fazer leitura. Não leia uma vez só, não. Texto de mistério a gente tem que ler 2 vezes no mínimo, tá? E aí, mas antes de fazer essa leitura, chama-se O Incrível Enigma do Galinheiro. Do que você acha que é essa aventura? Sobre o que você acha que é essa aventura? Qual é o enigma que pode ser esse? Que espécie de enigma? O que vocês acham que acontece nessa história? Pensa. O que acontece? É um galinheiro de galinhas assim? Ou ele tá usando isso aí só assim? O que você acha como detetive? Ei, meu caro aluno? Ótimo. Então agora você vai fazer a leitura para ver se a sua ideia tá certa, tá bom? Depois que você fez a leitura, nós vamos conversar com o texto, dialogar com o textinho, tá bom? Diálogo com o texto. O narrador dessa história é quem que tá narrador? Quem é que tá contando essa história? É o Sherlock Holmes? É ele que tá contando a história? É o tio Clarimundo? Noca? Sobrinho do tio Clarimundo? O narrador não é personagem da história. É uma outra pessoa. Quem é que tá contando? Só consegue responder quem leu a história. Não é verdade? Então, muito bem. Olha aí as meninas, elas leram. É o sobrinho do tio Clarimundo. Vamos lá. Pinte o trecho do texto que pode justificar a sua resposta. Como que você chegou a essa conclusão? Qual frase aí que você escolheu? Vamos ver se as meninas vão acertar agora de novo. Muito bem, gostei, meninas. E na casa só morava eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, e a velha empregada. Só quando ele falou tio Clarimundo já deu para saber que era o sobrinho, né, gente? Parabéns, pode pintar a frase aí do meio, né? Certíssimo. Virou a página, lá na página 26. Releia esse trecho do texto. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou a mamãe. Insignificante? Esse enigma está no ponto malucos. A que caso eles se referem? Que caso que está deixando todo mundo maluco? Isso, quem lê o textinho sabe, o sumiço das galinhas lá do galinheiro, não é? Então, mas eu tenho que formar uma frase completa. Põe aí, parágrafo, letra maiúscula. Eles se referem ao caso do sumiço das galinhas do galinheiro. Ponto final. Agora nós vamos para o número 3. Assim que Sherlock Holmes chegou para elucidar o caso, anunciou seu principal suspeito. De quem que ele desconfiava? Agora foram os meninos. Do mordomo. Mas como que eu monto essa frase? Os meninos não montaram certo. Vamos lá. Como que monta essa frase completa? Certinha. Parágrafo, letra maiúscula. Ele. Quem é ele? Sherlock. Ele desconfiava do mordomo. Outra. Por que ele logo desistiu da ideia de investigar esse suspeito? Porque ele foi informado que na casa tinha mordomo, gente? Não tinha mordomo. Então, ele desistiu. Parágrafo, de novo, letra maiúscula. Ele desistiu da ideia porque foi informado de que na casa não havia mordomo. Ponto final. Número 4. Em meio à investigação, Sherlock Holmes decidiu dormir no galinheiro. Por que ele fez isso?
Isso. O Sherlock Holmes resolveu dormir no galinheiro porque ele queria ficar perto da galinha, ele queria guardar, né? E descobrir quem estava roubando as galinhas. Então, era para ficar mesmo de guarda, ele queria ficar guardando ali as galinhas, o galinheiro, para descobrir quem é que estava roubando. Então, ele resolveu dormir lá, tá? Lembra? Essa estratégia, a sua estratégia, né, do Sherlock, de investigação, deu certo? Não deu certo, porque ele dormiu mesmo e não acordou durante o sumiço das novas galinhas, né? Sumiu mais galinhas e ele estava dormindo, ele não viu nada, ele dormiu mesmo, ele apagou, tá bom? Agora que você respondeu essas questões, você vai para a próxima, lá na página 27. Agora você vai numerar a sequência dos fatos apresentados a seguir, de acordo com a ordem em que são narrados o texto. Eu não vou falar para você, eu vou colocar ela separada, essa numeração, mas eu não vou falar agora para você porque você não pode copiar. Tenta ler e numera. Qual foi o primeiro? Eu vou começar com você. O primeiro vai ser lá no comecinho do texto, lá, ó. Tio Clarimundo contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. Essa é a número 1. Depois que ele contratou o Sherlock Holmes, o que aconteceu? Sherlock Holmes começou o quê? Uma investigação. Então vai lá ver onde que tá Sherlock Holmes, começou a investigar o caso. Essa vai ser a número 2. Você vai contar e enumerar os fatos, certo? E lá no último, você acha que o autor utilizou a palavra fortuna no diminutivo para... Olha bem, vou ler a frase. Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson. Uma fortuninha em chamados internacionais. Por que você acha que ele usou essa palavra fortuna no diminutivo? Para indicar o tamanho pequeno das cédulas? Para indicar que gastaram pouco dinheiro para pagar essas ligações? Ou que ele tinha outra intenção? Explique sua resposta. Olha, pequeno tamanho da célula não foi. Para indicar que ele gastou pouco dinheiro também não foi. Então só restou uma. Eu fui por dedução, fui eliminando, eliminatórias. O autor tinha outra intenção. Qual, então? Vamos pôr qual é. Ele quis chamar a atenção para o valor alto da ligação internacional, não é? Mas ele fez de uma maneira irônica, brincando. Por isso que ele usou essa palavra no diminutivo, fortuninha. Ironizou, né? Então, ele tinha outra intenção mesmo. Ele queria falar como ficou caro as ligações internacionais, mas de maneira irônica, né? Vamos lá, outra página. 28. Fácil, né? Quem lê o textinho, moleza. É só ler 2 vezes que vocês conseguem, né? Vamos lá. Que estratégia Sherlock Holmes usou para fazer com que o culpado confessasse o roubo? Sherlock Holmes, ele fingiu chorar. Não foi isso? Para quê? Para que o culpado tivesse pena dele e confessasse o roubo. Ficasse com dó dele, coitado, e confessasse. Então, ele fez isso, ele fingiu chorar, né? Isso. Depois de ler o texto até o final, ficando sabendo que Sherlock, por incrível que pareça, estava enganado, errou. Afinal, quem era o verdadeiro culpado? Quem era o verdadeiro culpado? O verdadeiro culpado... Põe parágrafo, crianças, põe o dedão, não esqueça, letra maiúscula para começar a frase. O verdadeiro culpado era o sobrinho do tio Clarimundo. Era o narrador da história, era quem estava contando a história. Ele roubava as galinhas para dar aos favelados. Não era isso para as pessoas mais pobres? Foi isso, tá? Número 8. Um bom detetive sabe fazer boas perguntas, certo? Certo, vocês já estão treinados para isso, vocês já sabem. Então, chegou a sua vez de perguntar. Agora,
que você já conhece bem o texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, faça uma pergunta sobre o texto que ainda não tenha sido feita. E escolha um colega para respondê-la. Depois, você mesmo fará a correção. Não vai dar para a gente fazer essa com o colega. Não terminei de falar? Calma, meus caros alunos, não terminei de falar. Mas você pode fazer a pergunta para a mamãe. Coitada, né? Mas faça. Mas tem que ser uma pergunta que ainda não tem aí no texto. Então, gente, só vai conseguir fazer essa quem realmente leu o texto. Não é verdade? Por isso que a tia pediu para você ler tantas vezes o texto. Certo? Então tá joia. Faça a perguntinha para a mamãe responder. E depois você corrige. Você mesmo vai corrigir. Vê se ela respondeu certo. Combinado? Não esqueça para ver se ela começou com letra maiúscula a frase. Tá? Tchau.